Estamos de volta. Olha, várias participações. A gente está perguntando hoje se os gêmeos devem ser tratados de forma diferente ou de forma igual. facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Várias pessoas participando e todo mundo dizendo que não, que eles têm personalidades diferentes, não devem ser iguais. A Flavinha Couto, que não falta aqui na nossa tarde, já disse o seguinte: os gêmeos, mesmo quando idênticos, não são iguais no temperamento e personalidade. Não devem ser tratados iguais. Cada um é cada um. Daqui a pouquinho é minha pergunta aqui para a doutora. Só vamos ver uma foto aí da Giovana e da irmã dela. A Giovana a gente está conhecendo. Qual é o nome da sua irmã, Giovana? Juliana. Giovana e Juliana. Isso. Gente, até o nome já confunde. Vamos dar uma olhadinha na foto, vamos ver como elas são. Olha, quando crianças ainda, muito parecidas. Muito parecidas. Tem uma foto das duas mais adultas, vamos ver. Parecidas demais, né? Mais uma. Aí não tá dando pra ver muito bem o rosto, né? Mas, ok, parecidas. Gente, iguais, o mesmo sorriso, incrível. Muito interessante. Ah, bebezinho, vocês bebês. Não. Ah, esse é da outra mãe. Põe de novo aí. Ó, você vai conhecer a mãe dessas duas figuras que hoje tem quantos anos mesmo? 11 anos cada um. Daqui a pouquinho você vai conhecer a mãe deles, viu? Mas vamos falar aqui da Juliana e da Giovana. Juliana, vocês são muito parecidas fisicamente. E a personalidade, são parecidas? Um pouco em alguns aspectos, em outros a gente já é bem diferente. Ela gosta de umas coisas mais esportivas e Que você não? Não, nunca tive vocação para esse tipo de coisa. Como que é, doutora? Os gêmeos, eles realmente são muito diferentes com personalidade? Sim, eles são muito diferentes porque parte de um princípio. São duas pessoas. Diferentes. São duas pessoas diferentes. Eles têm cargas genéticas semelhantes. Tanto é que eles têm aspectos físicos, esteticamente semelhantes. Porém, são duas pessoas. Então, são personalidades completamente diferentes. Têm as semelhanças que vêm desse tratamento desde criança como uma pessoa só. Então, que acontece mesmo, né? Muito. Não é só com pai e mãe. Todo mundo lida meio, parece que é a mesma pessoa. Existe uma pergunta muito comum. E as crianças? E os meninos? E os gêmeos? Então, já se chama como um único grupo. Então, eles se constituem como sendo um único grupo. Então, nem eles crescem com essa separação de que são duas pessoas diferentes. Isso não é oportunizado para a criança. Teve alguém aqui que até comentou, eu não estou conseguindo achar agora, mas dessa relação de que tem os prós e tem os contras. Eu vou achar daqui a pouco, eu leio. Fala pra mim, Giovana, dos prós e dos contras. Essa história de ser tratado todo mundo no mesmo pacote, não como um indivíduo. Você deve ter experimentado, aconteceu. Isso te incomodava? De vez em quando incomodava. A gente, em casa não eram as gêmeas, eram as nenéns. Então era complicado, né? Depois que cresceu também ainda eram as nenéns. Mas era assim, nossa, o que aconteceu com as gêmeas? Por que elas fizeram isso? Às vezes generalizava, mas a família sempre teve um pouquinho de cuidado para não generalizar, porque é complicado, né? Você faz alguma coisa. Quando era bronca para as duas. Tipo, mas não fui eu. Não, foram vocês duas juntas. Era complicado. Mas o bom era que, tipo, aniversário, as duas ganhavam presente. Uma ganhava, a outra também ganhava. Vamos passear, tem que levar minha irmã. Então a gente sempre fazia as coisas juntas. E eu acho que aí tem o lado bom da moeda, que é uma cumplicidade incrível que vocês devem ter, né? A gente se conhece bem. Eu sei como ela vai reagir a uma certa ocasião. Aconteceu alguma coisa, eu sei como que ela vai reagir. Eu sei que ela vai ficar triste com isso, ela não vai gostar disso que as pessoas vão falar. Ou então, ela vai ficar bem feliz com isso. Comprar um presente já é mais fácil. Já vai saber como agradar. Isso acontece, é uma relação de intimidade maior do que os irmãos comuns têm? Sim, porque eles já dividiram um primeiro momento que foi a vida intrauterina. Então, essa simbiose começa daí. Então, por isso que também é mais difícil a gente separar os gêmeos num determinado momento da vida, porque eles são concebidos já juntos, eles se desenvolveram juntos, então de repente separar é muito difícil. Porém, tem o momento certo, mas essa simbiose nessa
esse conhecer o irmão é muito diferente do que eu tenho com o meu irmão, você tem com o seu irmão. Nós conhecemos o nosso irmão pela convivência, ela não, por um desenvolvimento junto, no momento de divisão celular, que você tem toda uma simbiose genética e biológica. Com certeza. Ó, a Márcia Regina Araújo, que é o comentário lá que eu estava procurando, eu sei muito bem o que é ter irmão gêmeo. Muitas vezes as pessoas tratam a gente como uma dupla inseparável. Tem os prós e os contras, tem horas que é bom, mas tem hora que irrita. Tem gente que confunde bastante, tem gente que acha que nos conhece, quando vai ver, conhece o irmão gêmeo e é assim. Alguém pode mostrar aqui a foto da Márcia Regina com a irmã gêmea dela? Eu até queria te perguntar, lá, Márcia e Regina, as duas, quando crianças ainda. Juliana. Giovana. Ah lá, pronto, já cometi o crime que se comete com os gêmeos. Acontece, eu já tô acostumada. Tá acostumada, né? Ô, Giovana, conta pra mim assim, ó. Vocês foram criadas juntas, o tempo todo juntos. Eu vi as fotos, vocês são idênticas e desde sempre. Como é fisicamente? Por exemplo, a tua irmã gostava de uma roupa e de repente você não gostava muito, tô exemplificando aqui, sei lá. Nossa, mas eu fico assim nessa roupa? Tem uma relação meio de espelho, assim? Então, tinha um pouco. Ela sempre foi meio que líder das duas, né? Então, tipo assim, ela gostava de uma coisa, eu tendenciava para aquilo. Entendi, mas, ela meio assim, que puxava. Chegou uma época, a gente era criança, a gente usava roupa igual, até porque as pessoas ficavam com medo de dar o presente. Ai, mas e se ela não gostar e gostar do da irmã? Vamos dar igual, então. Aí só que chegou uma época em que a gente começou a gostar de cores diferentes, de estilos diferentes. Então, aí eu olhava já no dela e falava assim, não sei se eu quero isso aí mesmo, fica bom nela, mas talvez não em mim. E até porque a gente tinha diferenças, né, de físico. Até ela é um pouquinho, 1 centímetro mais alta do que eu. 1 centímetro. Mas a gente não tem muita diferença física, assim. A gente sempre dividia as roupas. Ah, então você compra essa, que eu compro aquela e a gente usa junto. Vocês tinham essa parceria? A gente fazia isso. Quando vocês eram pequenininhas, os pais de vocês faziam vocês saírem iguais, vestidas iguais? Então, quando era muito pequena, fazia. Mas depois a gente sempre teve a liberdade de falar assim, mãe, não gosto dessa cor. Então, e cabelo? Cabelo é sempre igual, foi sempre igual. Até uma idade em que a gente falou assim, não, eu não quero. Ela quis cortar super curto, eu falei, não, eu tenho medo de cortar curto. Então vocês assim combinavam quando ia cortar o cabelo, porque já a gente ia junto a cortar o cabelo. Igual. Ia junto. Interessante, né? E você vê que, de certa forma, ela via na irmã. Acho que não vai dar, não quero. Não quero. É um pouco de espelho também isso. Então, é muito de você oportunizar. Para os pais é muito prático. Já 2 roupas iguais, já fica mais fácil. Mas aí, e a identidade deles, como que fica? Então, a criança, aí só facilita essa generalização. Vamos falar um pouquinho mais sobre roupas iguais daqui a pouquinho. Deixa eu só, antes da gente ir embora, porque daqui a pouco a gente tem que ir pro intervalo, aí eu não vou voltar mais conversar com a Giovana, né, Leilane? Então deixa eu aproveitar. Tem aquele fato que até a Flavinha Couto tá perguntando aqui. Um sente o que o outro sente. É mito ou verdade? Eu acho que é assim, não é que você sente o que ele tá sentindo, você sabe como ele vai reagir. Como a convivência te permitiu isso, você sabe que ela vai ficar triste. Então, tipo, aconteceu, alguém tá doente na família, eu sei como minha irmã vai estar, como ela vai se sentir em relação a isso. Ela era muito apegada, ou então ela tá doente. Às vezes na conversa mesmo, por e-mail, por redes sociais, a gente já saca o jeito que ela tá meio pra baixo hoje, porque toda vez ela fala assim comigo, então quando ela liga eu já sei. Então é mais pela qualidade dessa intimidade, pela qualidade da relação, é que tem essa coisa, não de que existe alguma ligação e aí um que um sente, o outro sente, na sua opinião, não. O que aconteceu com a gente, eu nunca senti ela, nossa, ela tá doente, não, sempre... Alguma... Mito. 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 É a convivência. É a convivência e essa intimidade maior que eles adquirem como irmãos e que muitas vezes essa simbiose ela vai além. Eles criam uma linguagem própria, eles muitas vezes se bastam entre si, eles não precisam de mais pessoas porque um completa o outro, porque vem dessa simbiose desde a vida intrauterina. Mas que há essa ligação que vai além, não, é mito. Agora, sobre essa história de tratar todo mundo igual, todo mundo no mesmo pacote, a Ellen Macena está participando aqui, está dizendo o seguinte, que é muito interessante a gente falar sobre gentileza hoje, porque aí a gente pode tratar os gêmeos também com gentileza e com individualidade. Obrigado, Ellen Macena. É isso mesmo, né?
Tem hora que a gente acaba falando, poxa, mas eu sou diferente dela, entendeu? Tipo, as pessoas olham assim, as gêmeas vão. Não, mas a minha irmã disse que ia, mas você não perguntou pra mim, Eu não não sabe vou. se eu quero Convidou ir. uma, convidou as duas. Era mais ou menos isso. Aniversário de escola, que as colegas da escola, as gêmeas vão, tá? Mas às vezes nem gostava muito da menina, tipo, era amiga porque era amiga da minha irmã. Era complicado. Bom, Giovana, muito obrigado, viu, pela sua participação. Manda um abraço lá para sua irmã, que está no Pode Paraná. deixar. Mostra o programa para ela depois. Pode deixar, vou mostrar. Obrigado. E a Fabiana Moraes fica comigo, a gente volta no próximo bloco, conhecendo também a Solange Siqueira, que é mãe de gêmeos, que a gente até já conheceu ali na foto, mas a gente vai ver outras. Então não sai daí, o seu programa volta já já.